Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao African Investors. E para a aula de hoje, nós teremos como tema como investir no mercado de criptomoedas. Mas antes, temos o nosso habitual aviso para todos vocês, que é o seguinte: este conteúdo não é recomendação de investimento, portanto, serve única e exclusivamente para efeitos de estudos, análise e também de partilha de informação. Agradeço imensamente pela vossa compreensão. Mas, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Um guia de como investir no mercado de criptomoedas, não é? É importante que vocês tomem nota, e nós temos aqui no nosso slide, que investir no mercado de criptomoedas envolve uma série de etapas que requerem muita cautela e boa compreensão do mercado, não é? Principalmente se vamos a falar de um mercado tão volátil e tão novo que é o mercado de criptomoedas, não é? Então, é importante que a gente saiba que existem diversas formas de investir no mercado de criptomoedas, cada uma com as suas próprias características e também com o seu nível de risco. Mas antes de investir, é extremamente necessário que a gente faça uma coisa, que está exatamente no nosso slide, que é nos educarmos e pesquisarmos, não é? Educação e pesquisa. Mas o que eu quero dizer com a educação e pesquisa? Antes de começarmos a investir, quando falo de educação e pesquisa, quero dizer que é importante que a gente pesquise, ou que a gente se eduque, ou que a gente saiba, afinal de contas, o que é que são criptomoedas, não é? Eu vos ensinei isso nas aulas anteriores, como as criptomoedas funcionam. Também aprenderam nas aulas anteriores. E quais são os riscos associados às criptomoedas, não é? Então, se pelo menos conseguirmos responder essas três questões de forma correta, poderemos dar o pontapé de início para aprendermos como realmente podemos investir nesse mercado. É importante que dediquemos tempo para aprender sobre os diferentes tipos de criptomoedas, as suas narrativas, os seus ecossistemas, as tecnologias subjacentes, como a blockchain, por exemplo, tendências do mercado, e também é importante que a gente aprenda sobre os fatores que afetam os preços das criptomoedas, não é? Então, vamos dar continuidade com o próximo ponto, que é estabelecer objetivos e orçamento. Neste caso, estabelecer objetivos e orçamento. É importante determinarmos o objetivo de nossos investimentos. Não é só, olha, tirar dinheiro e investir aleatoriamente. Não. Temos que determinar que com determinado ativo ou com determinado investimento, eu quero atingir o objetivo X, não é? Isto é, se você busca ganhos a curto prazo ou planeja investir a longo prazo, é importante também definirmos um orçamento que seja confortável em investir, e principalmente que seja confortável em investir de forma periódica, mas contínua, não é? É importante que notem bem que nós devemos sempre nos lembrarmos de nunca investir mais do que nós podemos perder. Olha, isso é extremamente importante e acredito que qualquer pessoa que faça um trabalho sério e que eduque de forma séria sobre o mercado de investimentos no geral, vai sempre dizer isso. Nunca invistam mais do que vocês possam perder. Essa é a principal lei que eu vos dou aqui agora. Sempre invistam aquilo que vocês estão dispostos a perder. Dizendo de uma forma contrária, não é? Então, vamos agora aprender sobre os tipos ou formas de investimento no mercado das criptomoedas. Como investir no mercado cripto? 1. Compra direta, não é? Compra direta, essa é a forma mais básica de investir no mercado de criptomoedas e de certeza será
a primeira forma que eu vou vos ensinar logo na próxima aula, não é? Não, na próxima, depois da próxima, porque na próxima eu vou vos ensinar sobre como é que vocês podem se cadastrar numa corretora e vou vos ensinar exatamente como é que as corretoras funcionam e como é que vocês podem identificar uma boa corretora e depois da próxima posso vos ensinar como é que vocês podem usar uma carteira digital e talvez na terceira aula vocês poderão aprender sobre fazer uma compra direta de criptomoedas, não é? Mas continuando, só para que vocês aprendam, para que vocês saibam. Aqui, na compra direta, você compra moedas diretamente de uma exchange, nesse caso de uma corretora, perdão, ou plataforma de negociação, não é? Essa plataforma pode ser a Binance, pode ser a Kraken, pode ser a Coinbase, a OKX ou diversas outras plataformas que existem por aí, não é? E você faz essa compra e mantém a sua compra, neste caso, é uma carteira de software ou hardware, e já vos expliquei o que é que são nas aulas passadas, ou as mantém dentro dessa própria corretora. Isto é, você terceiriza a custódia dos seus ativos, ou seja, você diz ou dá a permissão à corretora de guardar as suas moedas, tanto exatamente aquilo que você faz com o teu dinheiro no banco, não é? É basicamente isso. Ponto 2. Negociação ativa ou trading, como muitos de nós conhecemos, não é? Acredito que todos nós estamos interessados por essa matéria, já tenhamos ouvido um pouco falar, pelo menos um pouco falar sobre trading. Então, negociação ativa ou trading envolve a compra e venda de forma frequente das criptomoedas. Isto é, para que sejam vendidas ou vendidas em curtos períodos de tempo com o intuito de lucrar com as variações do preço, não é? Os traders podem fazer o uso tanto de análises técnicas como de análise fundamentalista também, como nós, para tomar tanto decisões de venda como decisões de compra, não é? Eu, basicamente, faço o trading, é claro, dos 100% da minha atuação no mercado, talvez uns 10% é que seja um trading e 90% é uma outra abordagem. Por quê? Porque essa abordagem do trading requer extremamente boas habilidades, muita experiência e também muito tempo dedicado. E, sem dúvida, é extremamente arriscado devido à volatilidade do mercado, não é? Este tipo de negociação requer acompanhamento de tendências, e também de tendências e padrões de gráficos, principalmente de preços, que é para que a gente possa prever, porque a ideia é essa, não é? É prever o futuro, não é? Para que a gente possa prever o movimento deste ativo. A ideia é prever o futuro se essa moeda irá seguir uma direção ascendente ou se essa moeda irá seguir uma direção descendente. Estamos a tentar prever o futuro, de certa forma. Então, mas existem padrões de análise, de técnicas, para que a gente possa fazer essa previsão e que a gente possa sair com lucros, não é? Durante essa previsão, não é? Então, eu não vou vos aconselhar, porque aqui não é dica de investimento nem aconselhamento, só estou a trazer o conteúdo de forma para que vocês possam aprender, não é? Então é isso. Vamos ao ponto 3, que é o holding. O holding é exatamente aquilo que eu faço, é exatamente aquilo que o canal African Investors propõe para as pessoas que curtem o nosso conteúdo, não é? É isso que a gente ensina sobre holding numa perspectiva de investimento a longo prazo. Então, o que é o holding basicamente? O holding envolve a compra de criptomoedas com o intuito de mantê-las a longo prazo, independente das flutuações de preço no curto prazo, não é? Os holders, eu, ou outros também, não é? Acreditamos no potencial da valorização da própria criptomoeda a longo prazo, desde o momento em que as possuímos, não é? A ideia do holding é
evitar cair em vieses cognitivos, ou seja, em vieses de percepção, não é? E não se deixar levar pelo sentimento atual do mercado. Olha, quando eu falo de holding a longo prazo, etc, etc, não quer dizer que a gente não possa vender as moedas a curto prazo, porque existem acontecimentos inesperados no meio desse período que a gente pretende manter essa moeda, não é? Nós vamos, por exemplo, na época que tivemos o caso da FTX, quando entrou em colapso, nós sabíamos que a Solana era um bom projeto. Eu particularmente tinha a Solana em carteira. Entretanto, sabíamos que a FTX tinha, naquela época, uma certa influência sobre a Solana. Então, o que aconteceu? A FTX entrou em colapso, a Solana caiu drasticamente. Entretanto, naquela época a Solana ainda era um bom projeto. O que eu fiz? Eu vendi a minha participação da Solana e a Solana caiu até $9. Até $9. Eu lembro que fiquei muito tempo a observar o projeto, não é? Foi quando voltei a comprar, se não estou em erro, a por aí uns entre 15 a $18, não é? Então, e tivemos esse bom que nós temos agora, a Solana já custa cerca de $100 hoje, não é? Então, é importante termos essa capacidade também de não amarmos os ativos que nós estamos a comprar ou que estamos a manter em carteira. A ideia aqui é lucrar de forma consistente e lucrar bem. Então, se for para vender, a gente tem que vender. Se for para comprar, a gente compra. Mas a ideia é de manter esses projetos ou esses investimentos a longo prazo e não fazer aqui um gambling. Nós não estamos a fazer lotaria, não é? Então, continuando. 4. Arbitragem. A arbitragem consiste em comprar ativos em um espaço de negociação e vender num outro espaço de negociação. É importante que vocês tomem nota que os preços dos ativos apresentam variações mínimas entre as corretoras, ou seja, entre dois espaços ou mais espaços de negociação, não é? Mas hoje isso é algo pouco viável para ser praticado pelo varejo. O varejo somos nós, que não temos uma capacidade monetária tão grande como outras instituições privadas. Digo isso porque o trade de alta frequência, que é realizado por algoritmos, aqueles que a gente chama de robôs, que são usados pelas grandes instituições, fazem com que o mercado tenha um equilíbrio de preços para os mesmos ativos em diferentes espaços de negociação, ou seja, em diferentes corretoras. Antigamente havia um pouco essa disparidade, nós poderíamos ter uma Binance ou uma corretora em qualquer parte do mundo, numa América, por exemplo, a vender o dólar suposto, né? Entre aspas, a vender o dólar a 40 mil, o Bitcoin a $40.000. Entretanto, na Ásia, poderíamos ter o Bitcoin a $40.100, não é? O antigo fundador, o fundador da FTX, o SBF, que eu falei anteriormente, que depois a empresa dele entrou em colapso, começou assim: ele comprava o Bitcoin no espaço americano a um preço e vendia no espaço asiático a um preço mais elevado. Então ele fazia uma arbitragem, não é? Continuando. Vamos ao staking agora, que é o ponto 5. Alguns projetos de criptomoedas permitem que os detentores de criptomoedas façam stake das suas moedas, não é? Dentro da rede. Para isso ajuda a manter a segurança das operações dentro da rede, dentro da blockchain. Em troca, os stakers recebem uma recompensa na forma de mais moedas. Mas, afinal de contas, o que é staking? Não é propriamente dito. O staking oferece aos investidores de criptomoedas uma forma de colocar os ativos a trabalharem para si, os ativos digitais, nesse caso, a trabalharem para si e obterem uma renda passiva sem precisar vender esses ativos ou essas moedas. Ou seja,
Dando um exemplo, ou dois exemplos, é como se você colocasse dinheiro em uma poupança num banco, mas uma poupança de alto rendimento. Ou, segundo exemplo, para ser mais explícito, você empresta o seu dinheiro para um certo protocolo e recebe juros por isso. Isso já acontece no mercado tradicional, entretanto, dentro da blockchain ou dentro de uma rede de blockchain, a probabilidade dos ganhos são maiores do que no mercado tradicional, não é? Isso pode ser, perdão, isso pode ser uma forma de gerar renda passiva, mas com todo investimento, como todo investimento, o staking envolve riscos, não é? Por isso, é muito importante que sejamos extremamente cautelosos ao praticar este tipo de investimento, como qualquer outro, não é? Mineração. Vocês já aprenderam sobre mineração nas aulas passadas e acredito que eu vou explicar aqui de uma forma breve e acredito que vocês vão pegar, não é? Mas a mineração também é uma forma de investimento, mas hoje em dia não é uma grande forma de investimento, mas já foi no passado, principalmente no início, no boom do Bitcoin, não é? A mineração é basicamente a validação de transações em uma blockchain e também a adição de novos blocos à cadeia dessa blockchain. Os mineradores, os que fazem a mineração nesse caso, são recompensados com novas moedas por fazerem esse trabalho, não é? Eles é que fazem essa validação de transações na blockchain. No entanto, a mineração de criptomoedas requer investimento em hardware poderoso, não é? Ou seja, hardware de grande capacidade computacional. E a mineração consome muita, mas muita energia. Então, por isso, hoje em dia, é extremamente inviável para ser praticado por nós que somos o varejo, porque nós não temos condições, muitos de nós não temos condições para investir em equipamentos de grande capacidade computacional, em equipamentos que consomem demasiada energia, não é? Perdão, continuando. Vamos para o ponto 7. Participação em ICOs ou IEOs. ICOs, Initial Coin Offerings, ou seja, ofertas iniciais de moedas, ou IEOs, Initial Exchange Offerings, que são ofertas iniciais de trocas. Esses são eventos em que novas criptomoedas são lançadas no mercado. Basicamente, essa é a definição. Aqui, os investidores compram essas moedas no início com a esperança de que o valor dessas mesmas moedas aumente à medida que o projeto por detrás dessas criptomoedas, nesse caso, se desenvolve ao longo do tempo, não é? Então, é basicamente isso. Não há outra explicação para ICOs ou IEOs. DeFi, finanças descentralizadas. DeFi envolve o uso de protocolos financeiros descentralizados. E esses protocolos, muitos deles, servem para emprestar, negociar e ganhar juros em criptomoedas. Essas plataformas de DeFi normalmente eliminam intermediários tradicionais como bancos e outras instituições financeiras, permitindo que você interaja diretamente dentro do mercado sem se preocupar com partes terceiras, não é? Então, é você e o mercado, somente. Perdão. ETFs de criptomoedas. Ponto 9. Nós já ouvimos muito falar sobre os ETFs. Sabemos que agora está a ocorrer uma tentativa de se aprovar o ETF do Bitcoin, o ETF do Ethereum, etc, etc. Então, julga-se que até 2024 nós teremos esses ETFs aprovados. Então, sem dúvida que serão uma forma de investimento, principalmente para aqueles que não querem se expor muito ao mercado de criptomoedas, no sentido de aprender a fundo, afinal de contas, o que este mercado é, como é que ele funciona lá dentro, não é? Então, e também para aquelas pessoas que são
leigas neste mercado. Então, será as pessoas que também não querem correr muitos riscos, também os ETFs serão uma boa forma para que eles se exponham ao mercado de criptomoedas. Mas o que são ETFs normalmente? É importante sabermos que alguns mercados financeiros já começaram a oferecer fundos de negociação em bolsa que são ETFs, não é? ETFs são basicamente fundos de negociação em bolsa. O que eles fazem? Os ETFs rastreiam o desempenho das criptomoedas, de algumas ou de várias criptomoedas, o que permite que os investidores tenham uma exposição ao mercado de criptomoedas sem precisar comprar, sem precisar armazenar as moedas de forma individual, o que acarreta muito conhecimento e muito risco também, não é? Mas nunca é mau aprendermos, principalmente nós que somos jovens, que não temos tempo para aprender sobre isso, porque sem dúvida essa é a próxima revolução dos próximos 10 anos. Quero vos dar uma dica aqui, mas deixa-me dar um certo spoiler. Na próxima aula nós poderemos aprender de forma prática como adquirir uma criptomoeda através de uma corretora, não é? Mas é claro, se der tempo, porque o importante da próxima aula será mesmo como abrir uma conta numa corretora, como é que as corretoras funcionam e etc, etc, não é? Entretanto, é importante que nós, de novo, nos lembremos de que cada forma de investimento tem os seus próprios riscos e os seus próprios benefícios. É importante que a gente saiba que antes de investir em qualquer uma dessas moedas ou protocolos, é essencial fazer uma pesquisa completa. É importante entendermos os riscos envolvidos e também é importante considerar nossas próprias metas financeiras e também a nossa própria tolerância ao risco. Então, quero vos agradecer pela vossa participação na aula, quero vos agradecer pelo vosso like, quero vos agradecer pelo vosso comentário. E deixo de novo a dica: jamais invistam naquilo que vocês jamais invistam naquilo que vocês não estão dispostos a perder, não é? Invistam aquele dinheiro da cervejinha, etc, etc. Porque o mercado é extremamente volátil, o mercado é extremamente arriscado. Então, thank you, African Investors, onde você aprende o ABC do mercado cripto. Então, quero vos agradecer. Se vocês gostaram da aula, por favor, deixem o vosso like. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e familiares. E, principalmente, se inscreva no nosso canal para poder obter mais conteúdos como este. E clique no sininho, é claro. Muito obrigado, African Investors, e até a próxima aula. Espero que vocês tenham percebido. Espero que eu tenha sido coerente e a gente vai melhorar. Perdoem por qualquer erro, a gente vai melhorar durante o tempo, não é? Porque isto não termina aqui, é só o início. Essa ainda é só a quinta aula, não é? Então ainda falta muito, a gente vai aprender e 2025, quem sabe, a gente explode. Thank you. Até mais. African Investors.